E aí, gente, boa noite, tudo bem? Esperar mais um pouquinho aqui para ver se entram, né, os alunos do quarto, quinto semestre, para os quais eu prometi fazer uma live hoje sobre direito processual civil, né, principalmente nos tópicos dos recursos, que é justamente a parte do processo civil que eles estão estudando aí, né? Vamos ver quem já está chegando aqui. Cibele, boa noite, Cibele. Carol. O problema é que vai aparecendo um monte de nome de um jeito aí que fica difícil até de reconhecer, né? Mas pelo menos já estou conhecendo alguns rostinhos aí, né? Vamos ver, por enquanto 10 pessoas online, não sei quantas mais ainda vão chegar. Vamos ver quem mais. Vamos lá, enquanto o pessoal está chegando, né, para nossa live sobre os recursos, né, vamos passando algumas orientações com relação a essa live, o motivo pelo qual eu convoquei vocês para me seguirem aqui no Instagram. Bom, estamos passando por um momento aí de pandemia, todo mundo sabe, né? Boa noite, Ideia, tudo bem? Estamos passando por um momento aí de pandemia, um estado de calamidade pública que foi reconhecido aí pelos nossos poderes instituídos, dos quais impossibilitou que a gente possa ter as nossas aulas de maneira regular, de maneira presencial. Enfim, a nossa universidade, né, a Universidade Brasil, ela disponibilizou aí a plataforma do Google Classroom para que a gente pudesse continuar com as nossas atividades dentro da medida do possível, né, já que as atividades regulares acabaram ficando de alguma maneira prejudicadas, mas pelo menos para que o prejuízo não seja tão grande assim, para que vocês possam continuar tendo as aulas, tendo os direcionamentos necessários aí para os estudos de vocês, o Google Classroom é uma ferramenta bastante importante que nos permite aí ficar postando atividades, passando conteúdo que seria ministrado numa aula presencial, mas ainda assim a gente entende que não é realmente o modelo ideal, aqueles que vocês merecem, aquilo que seria o mais apropriado, mas que vai demandar um certo sacrifício de todos nós, sejam da parte de vocês, né, como alunos, ou sejam da nossa parte também como professores. Boa noite, Rai Cristina também. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alexandra. Enfim, nós entendemos que realmente não é o modelo ideal e dentro do possível, né, dentro das condições que nós temos para poder continuar com as nossas aulas, para que vocês realmente não tenham tantos prejuízos assim, um dos motivos pelo qual eu me disponibilizei, tá? Isso não é uma imposição da universidade, não foi sequer sugestionado isso, né, mas eu entendi que seria melhor que eu pudesse, né, ter esse tipo de contato com vocês e que vocês pudessem ter esse tipo de interação ao vivo, né, tentando tirar algumas dúvidas daquilo que foi colocado para vocês no Google Classroom, com relação aos temas que foram tratados aí ao longo da semana. Espero que vocês tenham todos aí se dedicado a realizar as tarefas que foram propostas, né? Eu deixei lá um acórdão para que fosse interpretado por vocês, bem como todos os requisitos de admissibilidades recursais para que pudessem vir a ser estudados. E, claro, nesse momento agora estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa sanar eventuais dúvidas que tenham ficado com relação a esse tema dos requisitos de admissibilidade, né? Eu tenho acompanhado bastante, né, tudo que vocês têm falado, da dificuldade que vocês estão tendo para poder acompanhar todos os conteúdos que estão sendo postados por todos os professores. Tenha certeza disso. A gente sabe que não é fácil, também não tem sido fácil para os professores, afinal de contas, eu tenho aqui diversas turmas que eu preciso lecionar, eu estou passando atividade para vocês, mas não se esqueçam que eu estou fazendo também a correção de todas essas atividades. Então o sacrifício está sendo de todos nós, seja do corpo discente como do corpo docente também. Então todos nós estamos tendo que trabalhar praticamente dobrado, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês o dia inteiro. Vocês devem ter notado que não fiquei disponível para vocês apenas no horário de aula, mas inclusive ao longo do dia eu fui respondendo uma série de atividades, questionamentos que foram realizados também. Então nós estamos praticamente 100% do tempo à disposição dos alunos para poder sanar eventuais dúvidas. Porém, nós precisamos também da participação de vocês com relação a esse sacrifício. Vocês já estão aí no quarto, quinto semestre, pelo menos essa live está sendo mais direcionada para os meus alunos aí de quarto e quinto semestre, e eu tenho certeza que desde o dia que vocês optaram por entrarem no curso de Direito, vocês sempre ouviram falar que todo acadêmico de Direito, né, toda pessoa que se aventura aí nos rumos das ciências jurídicas, tem que gostar muito de ler. E sabe por que as pessoas falam para vocês que acadêmico do Direito tem que gostar muito de ler? Porque é verdade. Tá? É simples assim, é porque é verdade. A gente precisa realmente ler
e ler muito. Tá? A partir do momento que vocês decidiram fazer uma faculdade de Direito, a leitura se torna algo obrigatório e um procedimento diário, um ritual diário na vida de cada um de vocês. Tá? Então não adianta a gente ficar lamentando a quantidade de leituras que estão sendo sugestionadas aí pelos professores para vocês, porque não tem como fugir disso. Tá? Direito é isso. Vai envolver sempre muita leitura de doutrina, muita leitura de jurisprudência, né? Outros artigos científicos, né? Postagens que são realizadas também. Existe muito material de qualidade colocado pela internet, outros nem tanto, né? Mas também existe muito material de qualidade e que vocês precisam estar disponíveis também para poder aceitar essa metodologia de ensino. Tá? A leitura ela sempre vai ser importante, sempre, para o acadêmico de Direito, fundamental, não tem como fugir. E mais, alguns até me falaram, professor, mas a gente não está acostumado a ter que fazer tanta leitura de tanto material assim. Então eu tenho que te dar uma notícia. Tá? Infelizmente até agora você estudou errado. Então, porque acadêmico de Direito precisa ler. De forma obrigatória, ele precisa estar sempre antenado à leitura. Tá? Você não pode desprezar a leitura. Se você estava contente apenas com aquilo que você estava vendo na sala de aula, claro, né, a gente tem noção da qualidade dos professores da Universidade do Brasil, eu tenho noção da minha qualidade como professor também. Afinal de contas, eu estou sempre falando para vocês que eu sou foda, eu sou mesmo. Tá? Só que não é à toa que eu tenho essa autoestima alta. Dá uma olhadinha no que está aqui atrás de mim. Tá? Vou até ficar aqui um pouquinho mais de canto, só para que vocês possam dar uma olhada aqui. Ó. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver tudo isso daqui que está atrás de mim? Tá? Essa aqui é só a minha biblioteca particular, tá? Da qual eu faço uso todo santo dia. Seja para preparar a aula, seja para poder atuar nos meus processos, enfim. Isso aqui é só uma parte, tá? Daquilo que eu vim adquirindo a título de leitura ao longo de toda a minha vida acadêmica e vida profissional. Então, eu sei que realmente é bastante trabalhoso, eu tenho noção disso, tá? Mas não existe nenhuma conquista sem esforço, tá? Precisa se esforçar, vamos precisar fazer todas as leituras que estão sendo indicadas pelos professores, complementar inclusive com outras, né, que eventualmente vocês entendam que sejam necessárias, e para continuar tendo efetivamente aí um ensino de qualidade, tanto nas aulas presenciais, quanto naquelas videoaulas que vocês também buscam bastante na internet, eu tenho noção disso também, mas eu posso garantir para vocês com 100% de certeza, nenhum... Eita, parece que teve uma pausa, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Ah, parece que sim. E agora? Regularizou? Ah, agora sim. Então tá. Para o ensino das ciências jurídicas, tá? Aula não é suficiente. Precisa ler, precisa buscar outros mecanismos de ensino também. Pode deixar, Alexandre, a gente vai falar do acórdão também sim, tá? Então, eu gostaria muito de esclarecer para vocês as atividades que foram postadas lá no Google Classroom, tá? E eventualmente sanar dúvidas. Então fiquem bastante à vontade para postarem as dúvidas que vocês tiverem. À medida do possível eu vou lendo, vou interrompendo o que a gente vai falando, vou lendo o que vocês forem postando e vou respondendo também na medida do possível, tá? Mas vai ser essencial que vocês realmente tenham participado das atividades que foram propostas e estejam mais disponíveis também de continuar fazendo as atividades que a gente vai recomendando ali pelo Google Classroom, tá bom? Enfim, ao longo das nossas aulas das semanas anteriores à decretação aí da calamidade pública, nós estudamos uma série de questões envolvendo a teoria geral dos recursos dentro do direito processual civil. Eu já fiz com vocês aí uma série de releituras de coisas que vocês já deveriam ter estudado desde o terceiro semestre, quarto semestre e agora no quinto semestre também, com relação à teoria geral do próprio direito processual civil. E nas últimas semanas estávamos falando justamente sobre os requisitos específicos sobre os recursos dentro do direito processual civil. E naqueles requisitos específicos ali a gente tratou das características, né, do que é efetivamente o recurso, tecemos uma série de conceitos para que a gente possa entender a forma como nós podemos impugnar as decisões judiciais e de que maneira que os processos tramitam perante as instâncias superiores. E o último tópico que nós deveríamos ter trabalhado era justamente os requisitos de admissibilidade recursal. Falamos sobre juízo de mérito, né, o que o juiz vai analisar quando pega um mérito no processo para ter que efetivamente julgar.
Falamos sobre vários requisitos também sobre sentenças, né? Quando que a sentença ela vai produzir uma resposta de mérito, uma resposta sem mérito, quando a coisa julgada ela é formal, quando ela é material, para que a gente possa inclusive entender como que os recursos eles devem ser utilizados para poder impugnar as decisões judiciais. Então, entre as questões envolvendo aí as admissibilidades, né, os requisitos que devem ser observados na admissibilidade de um recurso, nós vimos que existem requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Né? E qual que vai ser a diferença de requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos? Que foi o que eu pedi para que vocês pesquisassem lá no Clever. Tá? Os requisitos intrínsecos, os requisitos recursais intrínsecos, eles dizem respeito à forma e o conteúdo da decisão judicial que vai vir a ser impugnada, seja essa decisão uma decisão interlocutória, seja uma sentença, não importa, tá? Mas eles dizem respeito aos requisitos internos, né? A palavra intrínseco tem a ver com interno. Então, por isso que os requisitos intrínsecos eles são divididos pela doutrina em cabimento, legitimidade e interesse. Para aqueles que gostam bastante do direito processual, vocês vão se lembrar de algo que vocês estudaram lá no começo dos estudos sobre o direito processual civil, que diz respeito com as condições da ação. E o que vocês estudaram por condições da ação? Que para que você possa exercer o seu direito de ação, sempre será necessário que você tenha interesse e legitimidade. Tá bom? Então vejam que esses requisitos intrínsecos, né, eles são muito parecidos com as próprias condições do exercício de ação. Então, para que você possa postular em juízo, sempre vai ser necessário que você tenha, né, demonstre o interesse daquela medida judicial e demonstre também aí que haja algum tipo de legitimidade, que você é a pessoa legítima para poder ter que ingressar com aquela medida judicial. Então, quando a gente vem aqui para os requisitos intrínsecos dos recursos, né, a teoria ela é bastante parecida. Nós temos a questão envolvendo a legitimidade, o interesse e uma terceira medida que nós chamamos de cabimento. Tá? Então, esses são os requisitos intrínsecos aos recursos. E também existem os requisitos extrínsecos, que tem a ver com um aspecto externo, aquilo que deve acompanhar, né, o recurso que eventualmente você tenha interposto. Então, olha só, com relação aos requisitos extrínsecos, nós temos a tempestividade, né, a regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, né, em ter que recorrer, e o preparo. Então, uma vez que a gente já tenha falado aqui sobre todas as questões envolvendo tanto requisitos intrínsecos quanto os requisitos extrínsecos, vamos falar de cada um, né, desses requisitos aqui em espécie, né, tentar explicar um por um para que fique de uma forma um pouco mais clara para vocês. Pois é, Gabriel, tirei a barba, olha só, cara, né? É o coronavírus produzindo todo tipo de estrago, né? Inclusive na minha cara, né? Pois é, já tinha até esquecido que por trás daquele monte de pelo existia um rosto atrás também, né? Então, continuando aqui, tá? Vamos iniciar então pelos requisitos intrínsecos, tá? Dos recursos. Bom, primeiro requisito intrínseco aos recursos é a questão envolvendo o cabimento, tá? Então vejam só. Não existe recurso que não tenha previsão no ordenamento jurídico. Então, todo recurso está previsto na lei. Tá? E de que maneira que a gente pode apreciar isso daqui? Se vocês olharem para o Código de Processo Civil, existe um rol taxativo, tá? Dentro do próprio Código de Processo Civil, falando quais são as nossas espécies de recursos que podem ser utilizados. E aí eu convido vocês para lerem o artigo 994 do Código de Processo Civil, que eu vou abrir aqui também, para que eu possa fazer a leitura acompanhando com vocês aqui. Então, olha lá. Artigo 994 do Código de Processo Civil. Espero que esteja todo mundo aí, né? Com legislação aberta e os cadernos para tomar seus devidos apontamentos também. Tá bom? Então, olha lá. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de divergência. Então veja bem, esses são os nossos recursos. Bom, não existe recurso não previsto então no ordenamento jurídico, mas são só esses os recursos, professor? Não. A lei ela pode criar outros recursos que não sejam apenas esses que estão previstos aqui no artigo 994 do Código de Processo Civil. Então nós temos esse rol realmente ele é taxativo. Taxativo em que sentido, professor?
é que eles não podem ser ampliados pelas partes do processo. Tá? Então, as partes envolvidas no processo terão que fazer uso destes recursos que estão previstos, a não ser que aquele determinado processo seja regido por alguma outra lei específica, que não a lei geral, que é o Código de Processo Civil, e nessa lei específica exista algum tipo de recurso que seja diferente desses que estão previstos aqui. Que exemplo que eu posso utilizar aqui para vocês? Lei 9.099, tá? Que é a Lei do Juizado Especial Civil. Tá? Lá na Lei 9.099 existe o recurso inominado, que é um recurso diferente dos que estão previstos aqui no Código de Processo Civil. E é recurso também. Outro exemplo que eu posso utilizar aqui para vocês é os próprios embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal. Tá? Então a Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execuções Fiscais, prevê um recurso diferente desses que estão colocados aqui pelo Código de Processo Civil. Então, lá naquela lei, uma situação bastante específica que está prevista lá, existe um recurso chamado embargos, né, embargos infringentes, que até existia um recurso parecido também com esse mesmo nome no Código de Processo Civil de 1973. Só que com o novo CPC, esse recurso foi extinto, porém ele continuou previsto lá na Lei de Execuções Fiscais. Então, para situações que envolvem processo de execução fiscal, nos embargos à execução fiscal, existe lá ainda também os embargos infringentes para decisões específicas sobre esse tipo de processo, tá bom? Então, vejam que cada recurso vai sempre cada tipo de decisão admite um tipo de recurso. Então, para cada tipo de decisão que você pretende impugnar, sempre haverá um recurso específico para aquele tipo de decisão. Então, da sentença cabe a apelação, artigo 1010 do CPC. Das decisões interlocutórias que versarem sobre os temas colocados lá no artigo 1015 do CPC, cabe o recurso de agravo de instrumento, entre outras situações que vão se desenhando ao longo do processo. Então, primeira coisa que a gente precisa analisar com relação a requisitos que precisam ser preenchidos é que qual será o recurso cabível para aquele determinado tipo de decisão. Então, de sentença, você não vai fazer agravo de instrumento, por tudo que é mais sagrado, porque de sentença cabe apelação. De decisão interlocutória, não ouse fazer nenhum tipo de recurso que não seja o agravo de instrumento, porque este é o recurso cabível para impugnar este tipo de decisão. Então, portanto, né, quando vai ser feita a admissibilidade recursal, né, quando o juízo ad quem recebe o recurso, ele precisa primeiro analisar se aquela medida que você elegeu para poder impugnar a decisão judicial é a medida cabível para fazer esse tipo de impugnação. Tudo bem? Então, matamos aqui o nosso primeiro requisito intrínseco, que é a questão envolvendo o cabimento. Gente, se houver alguma dúvida, pode postar aqui, que eu vou ler, vou ver. Estou com o celular aqui na minha frente, tá? Estou vendo tudo que vocês estão colocando. Então, se houver alguma dúvida, posta aí, eu vou ver e vou responder assim que houver a necessidade. Tá? Assim como a Alexandra já fez aí para poder falar sobre o acórdão, eu vou falar sobre esse acórdão também aqui, tá bom? Segundo requisito intrínseco, né, com relação aos recursos, tá? Diz respeito à legitimidade. Então, olha só. Em primeiro lugar, quem detém poder de recorrer, via de regra, são as partes envolvidas no processo. Então, ou o autor ou o réu do processo, são eles que têm o direito de apresentar os recursos. Porém, existem situações onde outras pessoas que não sejam autor e réu também terão o direito de apresentar os recursos. São o caso dos terceiros intervenientes do processo ou aqueles terceiros que eventualmente tenham sido prejudicados por aquela decisão judicial. Então, se um processo que eventualmente, né, eu não tenha, né, efetivamente participado, né, de todos os atos processuais, mas aquela decisão venha vir causar algum tipo de prejuízo para mim, me dará a legitimidade para poder fazer o necessário recurso para tentar modificar aquela decisão judicial. Tá? Ministério Público tem legitimidade para poder apresentar recursos? Tem. Legitimidade também, o Ministério Público também possui legitimidade recursal. Em que situações? O Ministério Público ele pode apresentar recursos nos processos onde ele for parte ou naqueles que ele atua também como fiscal da lei. Exemplifica para mim, professor, esse tipo de situação. Então veja bem, para que serve o Ministério Público? Qual que é a função do Ministério Público? Né? Para que ele serve? Tá? O Ministério Público, ele essencialmente ele é um fiscal da lei. Em muitas situações, em sala de aula, eu acabo
vendo muita gente falando que o Ministério Público serve para poder defender interesse do incapaz. Tem certeza disso? Ministério Público serve para defender interesse de incapaz? Se o interesse do incapaz for um interesse ilegal, o Ministério Público vai defender o interesse desse incapaz? Então vejam, tá? Ministério Público ele é muito mais do que defender o interesse do incapaz. Onde houver um interesse de um incapaz, ele vai atuar? Sim, ele vai atuar. Mas não se esqueçam que o Ministério Público ele tem uma função custos legis. Isso quer dizer o quê? Ele é um fiscal da lei. Ele está lá para poder fiscalizar o cumprimento daquela lei. E se de repente, na decisão judicial, né, quando o Ministério Público está atuando como fiscal da lei, aquela decisão judicial viola algum dispositivo legal, o Ministério Público entende que seja uma decisão que tenha violado algum dispositivo legal, o Ministério Público vai ter legitimidade recursal? Sim, vai ter legitimidade para recorrer, sim, tá bom? E como que o Ministério Público pode ser parte de um processo, professor? Bom, o Ministério Público ele pode ser parte naquelas ações que falem sobre direitos difusos e coletivos, né? Por exemplo, um dano ambiental, tá? Um dano ambiental que tenha sido causado por alguma empresa e essa empresa tem que ser processada a reparar esses danos que foram causados ao meio ambiente. O Ministério Público tem legitimidade para ser autor da ação que vai exigir a reparação desses danos. E, eventualmente, numa decisão que tenha sido desfavorável ao interesse público, o próprio Ministério Público também terá a legitimidade para poder apresentar o recurso, tá? Dentre as pessoas, né, que são, além do Ministério Público, né, que são classificadas como terceiros intervenientes dentro de um processo, nós temos o assistente, seja ele simples ou assistente litisconsorcial. Temos também aqueles que são denunciados à lide e aqueles que são chamados ao processo, tá? Dentro desses terceiros que intervêm, né, na atuação na tramitação de um processo, existe um outro terceiro chamado amicus curiae, tá? O que é esse amicus curiae? Na verdade, ele funciona numa situação muito parecida com assistente. Apenas como se fosse, em termos bastante chulos, tá? O amicus curiae é como se fosse um consultor sobre uma determinada matéria, né? Posso colocar aqui como, por exemplo, alguma ação coletiva que está sendo analisada, alguma violação a direito de consumidor. De repente o PROCON é chamado a intervir como amicus curiae num processo. Vejam que alguém tem capacidade técnica para poder optar sobre aquele determinado assunto. Só que tem uma diferença nesse tipo de terceiro. Amicus curiae não tem legitimidade recursal, tá bom? Legitimidade recursal é para aqueles que eventualmente venham a sofrer algum tipo de prejuízo com aquela decisão judicial. E o próprio CPC estabelece que o amicus curiae não detém legitimidade recursal. Então, apenas para uma hipótese para a gente refletir um pouco aqui. Bom, nós já vimos que todo processo vai ter o autor, o réu, o Ministério Público, eventuais terceiros que participem do processo. E se eu perguntar para vocês da atuação de um perito, tá? Vamos supor que um perito que tenha atuado num processo e tenha tido os seus honorários fixados pelo magistrado de uma maneira que ele entende ser aviltante, né? O perito entende que os seus honorários foram fixados abaixo daquilo que ele mereceria receber por um laudo que ele tenha emitido naquele processo. Pode o perito recorrer no processo? Ele teria legitimidade para poder recorrer? E aí? Não vou ficar aqui esperando, né, vocês responderem, porque senão a gente acaba perdendo tempo da nossa live, né, e o Instagram ele coloca um limite temporal para que a gente possa ficar aqui, né, utilizando dessa plataforma. Então vejam bem, o perito, né, ele atua ali no processo como assistente, né, como um auxiliar do juízo, né, ele é ali praticamente um serventuário da justiça, né, nomeado pelo juiz para poder emitir o seu parecer. Agora eu me senti desrespeitado aqui, hein? Quem foi que me chamou de advogado trabalhista? Ah, tá. Olha a ofensa, hein? Mas eu realmente estou parecendo um pouquinho assim, tá? Mas vejam bem, o perito, quando ele tem os seus honorários fixados de alguma maneira, né, que ele entende incorreta pelo juízo, é claro que ele está sofrendo um prejuízo. Mas qual que é a relação do perito com os fatos que foram ajuizados e que precisam ser apreciados pelo juiz? Nenhuma, tá bom? Por quê? Vejam bem, olhando lá para a teoria geral do processo que vocês aprenderam lá no terceiro semestre, o que é a legitimidade? Tá? Legitimidade ela pode ser extraordinária ou ordinária. Tá? Ordinária é quando ela é comum, extraordinária é quando ela é fora do comum.
Então, na legitimidade ordinária, tá? Que é a regra geral, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Eu não posso, no meu nome, pleitear um direito que pertence a uma outra pessoa. Tá? Então, eu só posso pleitear no meu nome direito que pertence a mim, né? A mim mesmo. Então, vejam bem. Vou pegar um exemplo aqui. No caso de um pedido de alimentos, tá? Quem é que tem a legitimidade para pedir os alimentos? A criança, que vai ser o alimentado, ou a mãe, que é a genitora daquela criança e com a qual a criança está na guarda. Né? Vejam bem, a mãe não pode pedir em nome próprio um direito que pertence à criança. Então, a legitimidade, tanto para poder ajuizar a ação e eventualmente para recorrer, seria da criança, da alimentando ali no caso. Tá bom? Ou seja, ninguém pode pleitear em nome próprio por direito que pertence a outrem. Neste caso específico que eu mencionei para vocês, a mãe vai representar os interesses da criança, mas vejam que o direito é da criança, mas a mãe é apenas uma representante. Se a mãe entrar no polo ativo dessa ação, o juiz vai ter que indeferir o processo justamente porque aí existe ali a ilegitimidade da parte. Precisa corrigir o polo desse processo. Tá? Então, a regra geral é que eu só posso pleitear em nome próprio, direito próprio. Porém, existem algumas situações de exceção, mas é a lei que vai definir toda a exceção a esse tipo de regra, que é o caso da legitimidade extraordinária. É quando permite que alguém, em nome próprio, peça direito que pertence a outra pessoa. É o caso, por exemplo, do Ministério Público, quando defende a própria sociedade. É o caso do PROCON, quando entra com alguma ação coletiva envolvendo danos coletivos à coletividade de consumidores. Então é o PROCON pedindo no nome dele um direito que pertence a uma coletividade de consumidores, né? Ou seja, em nome próprio pedindo direito que pertence a outra pessoa. E no exemplo que eu estava dando lá do perito, o que o perito vai estar pedindo? Direito próprio em nome próprio. Concorda? Beleza. Só que não se esqueçam que já existe um processo em tramitação. Então ele não tem que utilizar de um processo no qual ele não é parte, ele é ali um sujeito do processo que está participando apenas com seu conhecimento técnico, nomeado pelo juiz, mas no processo não está sendo discutido um direito dele. Então, num tipo de caso como essa daí, o perito ele não teria legitimidade recursal, mas ele poderia eventualmente impetrar um mandado de segurança para poder falar do ato ilegal que foi cometido pelo juiz, abrir um processo para ele ter que cuidar daquele tipo de situação, mas não recorrer dentro daquele mesmo processo onde os seus honorários tenham sido fixados abaixo daquilo que ele entende que merecia. Tudo bem? Então, vamos prestar bastante atenção nessas questões envolvendo aqui as legitimidades, né? Porque já vimos a questão do cabimento, ou seja, o recurso ele precisa ser cabível para poder impugnar aquela decisão judicial, e precisa existir também aqui a legitimidade. A pessoa que vai recorrer precisa ser parte legítima para ajuizar aquele recurso. E por fim, nosso último requisito intrínseco diz respeito a interesse recursal. Então olha só, o interesse ele só vai existir, tá? Se a interposição de um recurso realmente for necessária para me causar algum tipo de benefício. Como assim? Tá? É necessário que tenha existido algum tipo de sucumbência. Para que eu possa ter interesse de recorrer, eu tenho que ter perdido alguma coisa. Ou eu tenho que ter pelo menos a hipótese de ganhar algo com aquele recurso. Ou seja, o recurso ele precisa ser útil. Eu não posso recorrer só por recorrer. O recurso eu tenho que estar tentando pleitear algum tipo de benefício para poder melhorar a condição com a qual eu saí daquele processo. Então, olha só. Eu preciso necessariamente perder algo para poder ter que entrar, ajuizar o meu recurso, para ter que depor o meu recurso? Não precisa necessariamente perder alguma coisa. Tá? Porque até vencedor, até quem ganha o processo, ele pode eventualmente ajuizar, né, interpor algum recurso. Como assim, professor? O cara que ganhou o processo vai recorrer. Por que ele faria uma besteira como essa? Simples. Tenta imaginar que você é o réu de um processo, tá? E o autor que te processou, né, teve de repente o seu pedido não reconhecido pelo juiz, né, ou de repente ele parou de... E o processo travou, mas já voltamos de novo também. Tá bom? Então olha só, tenta imaginar que você venceu o processo, tá? Você é réu. O autor perdeu por quê? Porque deixou de dar andamento nos atos processuais, perdeu os seus prazos,
e o juiz precisa sentenciar este processo. Tá? E o juiz dá uma sentença, porém essa sentença vai ser sem resolver o mérito do processo. Você, como réu, você tem interesse que a decisão ela seja com resolução do mérito. E o porquê disso aqui? Porque uma decisão sem resolução do mérito permite com que esse autor ajuize um novo processo, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E você não quer ter que ser processado novamente por esse mesmo autor. Então você, como réu, por mais que você tenha vencido este processo, você tem interesse que a sentença ela seja uma sentença com resolução de mérito e que resolva definitivamente aquele seu problema. Então vejam que mesmo você vencendo o processo, você teria o interesse de recorrer, você teria o interesse recursal. Bom? Outra situação que a gente acaba sempre mencionando aqui na sala de aula é se existe possibilidade de você recorrer de um acordo, se existiria interesse recursal, né, quando existe uma sentença homologatória de um acordo. Bom, a regra geral é que não se haja recurso de acordo. Afinal de contas, o juiz apenas homologou algo que você decidiu com a parte contrária. Mas pensa numa outra situação aqui. E se a sentença de homologação do acordo, né, se essa sentença homologatória homologou uma coisa diferente daquilo que você tenha pedido? Né? Você pediu A, o juiz de repente dá uma sentença lá que homologa B, homologa uma situação completamente diferente daquilo que você tinha pleiteado junto com a parte contrária. Essa sentença está totalmente divergente daquilo que vocês realmente desejavam. Ou seja, está contrária aos interesses das partes. Se está contrária aos seus interesses, significa que você perdeu alguma coisa e que um recurso seria útil para corrigir, né, e que aquela sentença viesse a ser modificada, né, substituída por um acórdão que homologassem exatamente aquilo que você decidiu. Então, portanto, existe essa possibilidade sim. De maneira geral, cabe recurso de acordo? Não. Salvo se a sentença que homologou esse acordo não homologou aquilo que vocês estavam realmente interessados. Tudo bem? Então, matamos aqui todas as partes, todos os 3 requisitos intrínsecos de um recurso. Então vamos agora à análise dos requisitos extrínsecos de um recurso. Tá? Vejam bem, entre os requisitos extrínsecos dos recursos nós temos a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e a inexistência de fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer. Então vamos começar pela tempestividade. Tá? Olha só, todo recurso ele tem um prazo para ser interposto. Tá? Via de regra, o CPC ele estabelece o prazo de 15 dias para a interposição de recursos, salvo o caso dos embargos de declaração, que eu acho que já até cheguei a mencionar com vocês na sala de aula, se os embargos realmente teriam natureza recursal ou não. Boa noite, Michael, tudo bem? Nós já discutimos na sala de aula se os embargos de declaração teriam natureza recursal ou não. E já demonstrei para vocês também que já está pacificado pela doutrina que hoje, né, o novo CPC, colocando ele no capítulo dos recursos, atribuiu a ele a natureza recursal também. Então, salvo o caso dos embargos de declaração, que tem um prazo de 5 dias, todo recurso, né, os recursos colocados aqui pelo CPC, eles têm um prazo recursal de 15 dias. E com relação a essa tempestividade, o que precisa ser analisado? Não basta apenas você conhecer o prazo do recurso. Você precisa também saber contar o prazo do recurso. E aí eu convido vocês a fazerem a leitura do artigo 224 do Código de Processo Civil, que fala exatamente como é que se conta, né, prazos recursais ou prazo para a prática de atos processuais de uma maneira bastante geral. Né? Os recursos vão obedecer à mesma sistemática. Então o recurso, ele é contado, né, o prazo recursal, ele é contado excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Excluo o dia do início, incluo o dia do vencimento. Então, é publicada uma sentença. Tá? Saiu no Diário Oficial, publicada hoje. Estou falando publicado, não estou falando disponibilizado. Tá bom? Sentença publicada hoje, eu tenho que excluir o dia do início. Que dia é o dia do início? Hoje. Então, hoje eu não conto meu prazo. Começa a contar a partir do dia útil subsequente. Tudo bem? Então, excluo o dia do início, incluo o dia do vencimento. Então, a partir do dia útil seguinte, eu começo a contar o prazo de 15 dias úteis. O CPC, né, o atual CPC, ele alterou a forma de contagem de prazos do CPC anterior.
Antigamente, os prazos eles eram contados em dias corridos, agora nós contabilizamos apenas os dias úteis. Então são 15 dias úteis, excluindo-se o dia do início do prazo, incluindo-se o dia do vencimento. Então, se o meu prazo ele vence no dia 15, o protocolo não tem que ser feito no dia 16, já que eu incluo o dia do vencimento. Então é no dia 15, efetivamente, que esse recurso precisa ser interposto. Bom, enfim, sejam muito bem-vindos, né? Tanto os alunos do 4º, 5º semestre, quanto de outros semestres aí que eu leciono lá na Universidade Brasil, ou outros também que eventualmente queiram adquirir um pouco de conhecimento aí sobre os recursos no Código de Processo Civil. Bom, uma outra dica importante que eu tenho que dar para vocês é que o prazo ele precisa ser muito bem observado por todas as partes. Recorrentes, recorridos, inclusive Ministério Público, Fazendas Públicas e Defensoria Pública também. Com uma diferença, né? Tanto o Ministério Público quanto as Fazendas Públicas e a Defensoria Pública, eles têm prazo em dobro para poder apresentar os seus recursos. Então, já marquem aí no código de vocês os artigos 180, 183 e 186, tá? Lembrando que tempestividade também são aplicáveis, né, para essas partes aqui, só que eles têm a prerrogativa de ter o prazo em dobro para poder apresentar os seus recursos, tá bom? Veja bem, tá. Leandro, fica tranquilo, tá? Porque vai ficar disponível aqui por 24 horas, né? Você pode assistir no outro momento que esteja mais tranquilo aí para você, tá bom? Outra coisa importante com relação a prazo recursal diz respeito a quando existe litisconsórcio, tá? O que é o litisconsórcio? É quando eu tenho, né, mais de uma pessoa, tanto no polo ativo ou no polo passivo, ou nos dois polos de um processo. Então, vamos supor que o recorrente, né, a parte que perdeu, o sucumbente desse processo, né, ele vai querer apresentar o seu recurso. Qual que vai ser o prazo? 15 dias. Como assim? 15 dias, tá bom? Não importa que existe litisconsórcio, o prazo ele é de 15 dias. Porém, a forma de contagem pode mudar em decorrência de ser processo físico ou eletrônico, tá? Se o processo for físico, tá? Processo físico, e existirem litisconsortes, o prazo ele é contado em dobro. Por quê? Todas as partes precisam ter acesso aos autos para poder fazer o seu processo, para poder fazer o seu recurso. Então, por isso mesmo, o prazo será contado em dobro, mesmo sendo advogado particular. Quando existir, é claro, a figura do litisconsórcio, tanto ativo quanto passivo, tá bom? E mais, os advogados dos litisconsortes precisam ser advogados diferentes, de escritórios diferentes, para poder gozar do prazo em dobro. Quando o prazo recursal está fluindo e existe o litisconsórcio, mas o processo é digital, não existe necessidade alguma, tá? Não existe necessidade alguma de ter prazo em dobro. Por quê? Se o processo é digital, todas as partes estão tendo acesso àquele processo. Então não existe motivo algum para ser concedido prazo em dobro. Então prazo em dobro para litisconsórcio existe? Existe, mas apenas para processos físicos, onde houverem advogados diferentes de escritórios diferentes. Podem observar esse tipo de informação lá no artigo 229, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, tá bom? Lá já vai deixar essas regras aí bem explicadinhas. Artigo 229, parágrafo 1º, perdão. Estava vendo aqui minha anotação, parágrafo 1º lá do CPC. Então vejam, recurso, além de ser cabível, tá bom? Ele precisa ser... Já até esqueci os requisitos que eu estava falando aqui, né? Além de o recurso ser cabível, a parte recorrente precisa ser legítima, precisa demonstrar o seu interesse recursal e, claro, interpor o seu recurso dentro do prazo estabelecido pela lei. Bom? Outro requisito extrínseco dos recursos diz respeito ao preparo, tá bom? E o que é o preparo? O preparo é aquela música da Anitta, tal. Não, não é. Nada disso, tá bom? Preparo é o adiantamento das despesas financeiras, tá? As despesas econômicas de preparação, de tramitação de um recurso, tá bom? Daniel, vamos ter aula aqui quase todo dia, cara, né? Enquanto não houver aí uma outra plataforma aí mais eficaz para que eu possa ter contato com os alunos, todo dia no horário de aula, né, dos meus alunos, eu vou estar aqui disponível para eles, tá bom? Enfim, o preparo, né, é a antecipação das despesas com o processamento de um recurso. Então vejam bem,
Professor, mas eu já recolhi as minhas custas quando eu ajuizei a minha petição inicial. Só que meu processo foi julgado improcedente e agora eu quero recorrer. Como eu já paguei lá no começo, não preciso pagar o recurso agora? Precisa sim. Existem custas para que você possa ter o seu recurso admitido pelo juízo superior, pelo juízo ad quem, tá bom? E como vão ficar essas custas lá no final do processo, tá? Dê uma olhada no que diz aí o artigo 82, parágrafo 2º do CPC, tá? Vou fazer a leitura aqui para vocês também. Vamos lá. Opa. Artigo 82, parágrafo 2º. Olha lá. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, tá bom? Então vejam só. No final de um processo, todas as despesas que a parte teve, a parte vencedora teve, devem ser reembolsadas pela parte perdedora. É o que a gente chama de princípio da causalidade. Então, tudo aquilo que você gastou, seja com custas iniciais, despesas de transporte do oficial de justiça, envios de correspondências, custas para a utilização de serviços forenses como Bacenjude, Renajude, entre outros tipos de serviços que eventualmente tenham sido necessários, como expedição de uma carta precatória, tem que ficar a cargo de quem perdeu o processo. Mas veja bem, se você vai fazer o seu recurso, também tem esse preparo recursal, que é uma taxa que você vai precisar recolher, tem natureza tributária até inclusive, para que o seu recurso seja admitido nos tribunais superiores. Porém, caso você seja beneficiário da justiça gratuita, você fica isento do pagamento dessas taxas, enquanto perdurar, é claro, o seu estado de miserabilidade. Mas o preparo também é requisito extrínseco de um recurso, ele precisa ser recolhido e mais, precisa também ser comprovado. Então não basta pagar, eu preciso juntar no meu recurso o comprovante de que esse preparo foi pago, tá? Se for processo físico, professor, é só o preparo? Não. Você vai pagar o preparo e também vai pagar as despesas com porte de remessa e retorno desses autos. Por quê? Processo físico, ele precisa ir para o juízo ad quem e depois, que é claro, ele transita julgado, ele precisa voltar. E tudo isso é custeado também pela parte, né, que apresentou o seu recurso e posteriormente para aquele que foi o sucumbente. Então, além do preparo, também existem as custas com porte de remessa e retorno, apenas para processos físicos. Processos digitais não tem custa com porte de remessa e retorno de autos, apenas as custas de preparo. Essas aqui, pode ter certeza, tanto para físico quanto eletrônico, tem que ter custas de preparo. Agora, porte de remessa e retorno de autos, apenas para processos físicos, tudo bem? Uma coisa bastante interessante que eu preciso colocar para vocês é o que está escrito no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Se você observar o que está escrito lá no artigo 1007 do CPC, fala que o recolhimento do preparo precisa ser comprovado no momento da interposição do recurso. Então, na hora que eu interpor o meu recurso, eu já tenho que comprovar o recolhimento do preparo. Mas, professor, e se não deu tempo de fazer o pagamento, né? Era o meu último dia de prazo, banco fechou, eu não podia perder o meu prazo, fiz o recurso, mas não mandei as minhas custas. Tudo bem, o CPC ele tem um mecanismo para poder resolver esse tipo de problema. É só dar uma olhada aí no que diz os parágrafos do próprio artigo 1007, tá? É um vício, tá? É um vício de um requisito obrigatório, né? De um requisito aí dos recursos, mas que pode ser sanado facilmente, tá bom? Provavelmente, não, com certeza, você será intimado para poder fazer o recolhimento desse preparo num prazo de 5 dias, só que vai ter que pagar em dobro. Se você não fizer a comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, no prazo de 5 dias você ainda tem a opção, tem a oportunidade de fazer esse recolhimento, mas vai ter que pagar o dobro do valor. Então, considerando aí que hoje, acredito que o mínimo que você tem que pagar para poder preparar um recurso seja valor de aproximadamente R$170, eu não lembro agora o valor exato, tá? Considerando, claro, patamares mínimos, você vai ter que pagar 340, né? E mesmo assim o seu recurso vai ser processado, mesmo você não tendo feito o recolhimento e a comprovação no prazo da interposição desse recurso. Pelo menos você ainda tem essa possibilidade de fazer isso 5 dias após, mas desde que faça o recolhimento em dobro. Mas, professor, e se eu paguei a menor? Tá? O valor. Eu fiz o pagamento, mas o valor não foi suficiente. Calculei errado, de repente, tá? Bom, quando o juízo de admissibilidade é feito, tudo isso também é apreciado. E você também vai ser intimado para poder fazer a complementação desse valor.
a complementação ela não precisa ser realizada em dobro, mas ela precisa ser efetivamente realizada, tá bom? Então, vejam que o preparo também é requisito obrigatório e caso você não faça o recolhimento do preparo, tá? Caso você não tenha feito o recolhimento desse valor desse preparo, você vai ter uma palavrinha muito feia que deixa você muito triste, né, quando você lê isso em algum processo seu, que é uma palavrinha chamada deserção. Significa que o seu recurso está deserto, tá? Ele não será apreciado. É aí que chegou alguma pergunta de alguém aqui, tá? O valor do preparo é referente à condenação ou valor platinado no processo? Pleiteado no processo. Bom, depende. Quando há condenação, tá? Quando existe condenação, é em cima do valor da condenação. Agora, quando não há uma condenação financeira, pode ser colocado em cima do valor atribuído à causa. Nem sempre o valor atribuído à causa significa que seja o valor pleiteado. Tá? Existem alguns processos que o valor da causa é atribuído de maneira um pouco diferente. Tá? É o caso, por exemplo, dos alimentos. São 12 vezes o valor pleiteado, mas o valor da causa nem sempre é o valor que está sendo pleiteado. O valor da causa é de 12 vezes o valor que está sendo pleiteado. E aí, é claro, o valor do preparo vai depender se houve condenação, se não houve condenação, né, para poder ser utilizado o valor da causa como parâmetro para recolhimento de preparo. Tá bom? Enfim, vimos aqui então esses requisitos de preparo. Tá? Gostaria que vocês fizessem depois a leitura dos dispositivos legais mencionados, artigo 1007, sem prejuízo do que eu já coloquei lá para vocês no Classroom, e acompanhamento da doutrina, né, dentro daquelas 3 obras que nós colocamos da bibliografia básica, tá bom? Terceiro requisito extrínseco dos recursos, né? Vamos agora para a questão envolvendo a regularidade formal, tá bom? Enfim, todo recurso ele tem algumas regularidades, algumas burocracias, né? Vamos colocar dessa maneira aqui um pouco mais chula, né? Burocracias a serem cumpridas, tá? Então, por exemplo, um recurso de apelação, né? Qual que é a exigência formal dele? Uma petição de interposição e as razões que devem necessariamente acompanhar, né, a sua petição de interposição do recurso. Um recurso de agravo de instrumento, ele também tem formalidades que precisam ser cumpridas. Aliás, o agravo de instrumento talvez seja o recurso mais formal que está previsto dentro do Código de Processo Civil. Depois vocês dão uma olhada no que diz o artigo 1017 do CPC e vocês vão ver um monte de peças obrigatórias que precisam ser anexadas no seu agravo de instrumento, sob pena também do seu recurso estar deserto, estar mal preparado, né? Podemos colocar dessa maneira aqui. Então, existem peças que são indispensáveis lá no recurso de agravo, que estão colocadas lá no artigo 1017. Então, existem formalidades para cada espécie de recurso que precisam obrigatoriamente ser observadas. Caso você não observe essas regularidades, o seu recurso também não será conhecido. Por exemplo, no caso de um agravo, para que serve mesmo o agravo de instrumento? É para impugnarmos decisões interlocutórias. Então, o que eu preciso, né, para que os desembargadores venham apreciar essa decisão interlocutória? Preciso de cópia da decisão que foi agravada, preciso da certidão de publicação de que essa decisão... Voltou? Né? Preciso da cópia da decisão, da cópia da publicação mostrando que essa decisão já está produzindo seus efeitos. Enfim, existem uma série de requisitos ali, né? Procuração, né, do advogado da parte agravante, da parte agravada, né, para que a pessoa seja intimada da eventual decisão ou que possa oferecer a sua contraminuta de agravo de instrumento. Enfim, são regularidades formais as quais precisam necessariamente ser observadas sob pena de você não ter o seu recurso conhecido. Não é uma mera burocracia, como até eu tinha falado anteriormente, tá? São requisitos de formalidades que eles têm o seu motivo de existência, sob pena de não cumprir com o objetivo, né, de não ter a eficiência necessária que se esperava daquele recurso. Tudo bem? Outro requisito aqui, né, extrínseco dos recursos são a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Então, olha só, essa daqui eu acredito que é um pouco mais simples, até porque eu já mencionei isso algumas vezes na sala de aula também, tá? Observados todos esses requisitos que nós mencionamos, tanto os intrínsecos quanto esses extrínsecos até este momento, vamos supor que, na hora de analisar a decisão, o desembargador ele verifica que, em algum momento do processo, você renunciou ao seu direito de recorrer. Você desistiu do seu direito de recorrer. Enfim, isso é um motivo que vai impedir a análise. Já estamos de volta? Então vamos lá.
Tá? Então eu não posso ter no processo nada referente à renúncia, nada referente à desistência do seu direito de recorrer, sob pena de ficar prejudicada a análise do seu recurso. Então por isso mesmo que não pode haver nada que prejudique a análise do seu recurso. O que é a renúncia? O que diferencia a renúncia de uma desistência? Tá? Tenta imaginar uma situação de um processo tramitando na primeira instância. Se eu renunciar ao meu direito, o juiz ele vai ter que dar uma sentença e essa sentença vai ser com resolução de mérito, porque eu simplesmente falei que eu não quero mais aquele meu direito. Agora, se eu apenas desistir, o juiz ele vai dar uma sentença sem resolução de mérito, o que permite inclusive que eu possa ajuizar novamente aquela ação. Só que a diferença da renúncia para a desistência é que uma renúncia não implica a concordância da parte contrária. Já que eu estou renunciando ao meu direito, a parte contrária não precisa ter que concordar com isso, né? O juiz ele vai reconhecer. Agora, quando eu desisto do meu direito, a parte contrária ela precisa concordar com aquilo que eu estou falando, até porque vai gerar uma sentença sem resolução de mérito. Agora, analisando para o caso de um processo tramitando no âmbito dos tribunais, que é o que interessa para a gente aqui, tá bom? Até quando eu posso desistir do meu recurso, tá? O próprio Marcos Vinícius Rios Gonçalves, no livro dele, ele traz um exemplo específico sobre isso, né? Falando que o momento para desistir de um recurso é até aquele momento onde o relator apresenta o seu voto. Por quê? Depois que o relator apresenta um voto, você já sabe, né, como que pode vir o resultado do seu recurso. Por mais que os outros dois desembargadores que ainda vão analisar não tenham ainda proferido o seu voto, já existe um voto proferido, já existe a opinião de um julgador formada. Então, por isso mesmo, né, a desistência ela tem que ser apresentada até esse momento antes da apresentação do voto pelo relator. Até ali você ainda pode desistir do seu recurso. Depois disso, já não faz mais sentido nenhum realmente ter a desistência, porque praticamente o resultado já foi antecipado para a parte. Senhores, terminamos com isso aqui a análise dos requisitos de admissibilidade, tanto os requisitos intrínsecos quanto os requisitos extrínsecos, tá bom? O que nós precisamos analisar ainda, e agora realmente fica uma coisa um pouco mais específica para os alunos do 4º e do 5º semestre, tá bom? Nós precisamos falar sobre o acórdão que eu deixei para que vocês pudessem analisar e que diz respeito essencialmente sobre os requisitos de admissibilidade de um recurso. Eu deixei ali para vocês um acórdão, né? Deixa eu ver se eu abri... Não abri o acórdão aqui ainda. Deixa eu abrir ele para poder acompanhar junto com vocês aqui, tá bom? Então olha só, eu deixei para vocês um acórdão, tá? Onde eu vi lá no Classroom que muita gente comentou o mérito, né? Ah, que tinha que recorrer, não tinha que recorrer, o juiz julgou certo, o juiz julgou errado. Só que não era isso que a gente precisava analisar. O que eu queria que vocês observassem realmente deste acórdão é se a decisão do tribunal de não conhecer do recurso foi acertada ou não. Porque o que está acontecendo ali naquele processo, né, que eu coloquei aqui para vocês? A parte recorrente, né, a parte prejudicada, a parte que perdeu o processo, interpôs o seu recurso, tá bom? Num primeiro momento, dentro do prazo de 15 dias, só que o recurso não foi conhecido, né? Por, no meu modo de ver, duas circunstâncias. A primeira delas, porque os desembargadores, no juízo de admissibilidade, entenderam que havia intempestividade, ou seja, o recurso foi interposto fora do prazo, e que não foram observados os pressupostos recursais, no caso aqui, os pressupostos de requisitos extrínsecos com relação à regularidade formal de interposição de um recurso de apelação. Então, olha só, significa que, só porque os desembargadores decidiram dessa maneira, significa que está certo? Tá? E eu preciso que vocês façam esse tipo de exercício, de questionar, tá bom? Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal acerta sempre, tá? Eu já vi, inclusive, alguns ministros, na análise de alguns recursos, falar que o Supremo Tribunal Federal eles têm a prerrogativa de errar por último. Também não estou dizendo que a decisão do acórdão que eu mandei para vocês é uma decisão errada. Não é isso. Pelo contrário, tá? Eu quero apenas que vocês critiquem, entendam o que aconteceu e possam fazer um juízo crítico do que está acontecendo naquele tipo de situação. Então, olha só. A pessoa interpôs o seu recurso no dia do vencimento, só que o fez por meio de e-mail. Pois é. O cara, ao invés de utilizar o sistema do ESAGE, como alguns colocaram aí, né, o processo lá dos autos eletrônicos e tal, né, o sistema que é disponibilizado pelo tribunal, ele mandou o recurso dele por
e-mail. Voltamos? Tá? Mandou o recurso dele por e-mail, porque era o último dia do prazo, né? Provavelmente o fórum já estava fechado, sei lá. Mandou por e-mail. Tá? O CPC, ele permite esse tipo de coisa? Tá? Ele até permite, tá? Só que ele coloca uma forma diferente de se interpor recursos. Tá? Lá no próprio CPC, ele fala que os recursos eles podem ser interpostos, inclusive por facsímile. Facsímile. Para quem é um pouquinho mais antigo aí, assim como eu, apesar de eu estar com uma carinha de jovenzinho agora, né, já tem uma certa carga de vida aí atrás também, tá? O fax já é uma tecnologia meio deficiente, já meio morta, né? E os desembargadores, eles entenderam que o e-mail não seria uma via adequada, mas o fax, esse sim, poderia ser uma via adequada para interpor o recurso. Por que disso, professor? Olha só, nós estamos analisando um processo que, se vocês analisarem, verificarem lá no acórdão que foi enviado, vocês vão ver que travou, mas já voltou já, né, Alexandra? Confirma para mim aí se você está conseguindo me ver e me ouvir. Então, olha só, se vocês analisarem lá no acórdão, vocês vão ver que é um processo do ano de 2010. Em 2010, nós estávamos ainda começando com os processos digitais, mas ainda não era o caso desse, ou seja, era um processo físico, tá? E os processos físicos, eles podem ser, né, ter ali o seu protocolo realizado diretamente no fórum onde tramita o processo ou por meio do protocolo integrado, que permite isso na nossa justiça estadual também, tá? E em hipóteses bastante restritas, você poderia fazer a interposição dos seus recursos por facsímile, ou seja, você manda a sua petição por fax, só que você tem até 5 dias para depois ir lá e levar os documentos originais e protocolar perfeitamente. Como assim? Olha só, tenta imaginar que por algum motivo, né, calamidade pública, que é o grande boom do momento aqui, tá? Eu estou impossibilitado de ir até o fórum e meu prazo é hoje, tá? O que eu posso fazer? Eu interponho o meu recurso por fax, já que eu estou com a mobilidade reduzida, tá? Os desembargadores vão receber isso daqui como tempestivo e depois eu só formalizo isso levando os documentos de maneira original até o fórum, realizando o protocolo da maneira como é adequada. Então, qual que é o objetivo aqui? Fazer com que você cumpra o seu prazo, que você mostre para os desembargadores que na verdade você não cumpriu com a regularidade formal por algum motivo alheio à sua vontade, mas você cumpriu efetivamente com aquilo que você deveria ter realizado a título do seu prazo processual, tá bom? Só que olha só, ele permite que você faça isso por fax, mas não permite por e-mail. O e-mail é tão diferente assim do fax. Enfim, a decisão está fundamentada. Qualquer processo que acontecer da mesma maneira vai acontecer desse jeito. Eles entenderam que não foi respeitada a regularidade formal e que nos 5 dias depois, na verdade, já seria intempestiva a petição de recurso. O STJ tem entendido exatamente dessa maneira. Já há bastante tempo eles aplicam sempre este mesmo entendimento. Só que eu acredito que já está na hora de começar a rever isso. Ninguém mais utiliza o fax e até mesmo o e-mail já tem sido algo que já está quase virando uma tecnologia antiga. Portanto, isso está correto? Tá. Está respeitando aquilo que está escrito na lei? Está. É o que o tribunal, o STJ, entende como correto? Sim. Só que não é por isso que nós devemos nos curvar sempre esse tipo de situação. Esse processo que eu mandei para vocês, ele é bastante recente, é uma decisão bastante recente, ainda cabe recurso para o STJ e eu vou ficar aqui olhando para ver o que vai acontecer. Mas num primeiro momento eu entendo que o STJ tende a manter a decisão tal como foi proferida aí por vocês. Senhores, faltam 45 segundos. Ele tem uma limitação com relação ao tempo que a gente pode utilizar. Eu espero ter sido o mais claro possível, né, dentro dos temas que foram tratados aí pra gente ao longo da semana. Vou tentar melhorar um pouquinho mais essa iluminação para a live de amanhã, que vai ser para o pessoal do 8º e do 9º semestre, né? E fico à disposição, caso vocês tenham algum tipo de dúvida com relação aos temas que foram